Olá, meus amigos, esperamos que estejam todos bem e estamos mais uma vez aqui para nosso trabalho de assistência espiritual do Grupo Espírita Peregrinos do Caminho. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos falar dos itens 1 ao 7, que tem como subtítulos: Conhece-se a árvore pelos seus frutos, missão do profeta, prodígio dos falsos profetas e não acreditem em todos os espíritos. Antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos buscando a presença amiga dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores espirituais, do mentor espiritual do Grupo Espírita Peregrinos do Caminho, pedindo a esses nossos irmãos que possam nos ajudar, principalmente nesse momento, a estarmos bem atentos, bem perceptivos e receptivos à mensagem que nos traz hoje o Evangelho. E para nos elevarmos mais um pouco e termos essa presença nos ambientes onde nós nos encontramos, nós vamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como vamos perdoando aos nossos devedores. Não nos deixeis cair diante as tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja e graças a Deus. E assim, queridos amigos, nós vamos conversar então um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, ele veio aqui para a Terra para nos dar ensinamentos muito preciosos e principalmente para nos libertar. Ele afirmava que a verdade nos liberta. E aí a gente pensa na situação de liberdade, né? O que seria essa liberdade a que Jesus estava se referindo? A gente pode pensar na questão dos sentimentos ruins que temos, dos pensamentos que muitas vezes ficam conosco e nos trazem tantas dificuldades. Podemos também pensar nas culpas que sentimos no decorrer da nossa existência e também em práticas que não nos levam a lugar nenhum. Então, o que Jesus estava dizendo? Que se a gente conhecesse realmente o que é a verdade, nós nos libertaríamos dessas situações, porque nos trabalharíamos internamente. E aí isso iria nos ajudar na busca da felicidade que a gente tanto almeja, né? E o que é ser feliz, né? O que é estar feliz? É ter paz, é poder caminhar, ir adiante na nossa evolução, não ficar preso em nada. Nada que nos acorrente é bom pra gente. Então, Jesus quis transmitir essa mensagem para nós. Esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, eles são perfeitamente possíveis
de serem praticados por nós, porque senão ele não iria dar uma lição que a gente não conseguisse cumprir. Então a gente tem que pensar no princípio de que é possível cumprir sim o que Jesus nos trouxe. E essas verdades, como elas são vindas de Deus e foram nos dadas através de Jesus, que é um enviado de Deus, essas mensagens elas não passam, elas serão sempre atuais. Por isso que geralmente a gente lê a mensagem e fala, nossa, né? É para esse momento, é para hoje. E foi escrita há tanto tempo atrás. Mas é porque as leis divinas, elas são permanentes, elas não modificam. Então elas são atuais, praticadas hoje, mesmo ditas há tanto tempo atrás. E Jesus, através do seu evangelho, que nos foi trazido pelos escritores, do que a gente lê, né? Ele nos explica muitas coisas e nos adverte de muitas coisas também. E a gente tem que prestar atenção nessas explicações e também nesses pontos que ele nos adverte. Hoje, então, nós vamos falar, né, de um ponto muito particular, que são aí os falsos cristos e os falsos profetas. E Kardec, ele inicia esse capítulo 21 com uma citação do Evangelho de Lucas, né, que está no capítulo 6, dos versículos 43 a 45, que nós vamos começar então lendo esse trechinho. Ele diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Assim, cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Não se colhem figos dos espinheiros, e nem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira coisas boas do seu coração, e o homem mau tira coisas ruins do seu coração. Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nós vamos começar comentando um pouco desse trecho do Evangelho. Essa mensagem de Jesus, ela faz parte das advertências do das bem-aventuranças, né? Então, a gente tem as explicações e tem as advertências. Essa é uma advertência. Por que isso, né? Por quê? Porque ele estava preocupado em estar nos intuindo, nos preparar para a vida futura, né? Para a nossa vida. Nesse capítulo, o Kardec fala sobre como reconhecer as árvores boas, que dão frutos bons, e também conhecer os verdadeiros profetas. O que seriam então essas árvores boas e essas árvores más? Jesus, ele trazia, através das parábolas, das citações, né, das explicações que ele dava, situações do cotidiano, dali de onde o povo estava, né, próximo dele. Então, assim, ele usava bastante a questão da agricultura para dar os exemplos, no caso aqui das árvores, né, da observação, assim, seria uma observação mais concreta, para que naquela época se entendesse, ou se fizesse um paralelo do que ele estava nos ensinando. Se a gente for pensar numa árvore, num quintal, por exemplo, a gente vai pensar assim, né? Eu não sei que árvore é essa, eu tô chegando naquele quintal agora, eu não sei que árvore é essa, eu preciso esperar ela dar o fruto para eu saber
que árvore é se eu não a conheço. Então, assim, o Evangelho ensina, né, que tem que ter um tempo para que a gente reconheça qual é o fruto daquela árvore. Vamos supor, se plantou uma macieira, mas eu não conheço, nunca vi uma macieira. Então eu preciso esperar sair as maçãs para que eu realmente saiba que aquela árvore é uma maçã. Certo? Não tem como eu saber se aquela árvore vai dar uma maçã boa se eu não esperar até que o fruto seja produzido. Certo? Então temos que ter um tempo para isso. Não nascem maçãs de uma figueira ou de uma jabuticabeira. Não tem como, né? A produção do fruto só vai ser realmente o que é da árvore, né? O que vem da estrutura dela. Não tem como ser de outra maneira. E assim como as árvores, nós também temos uma natureza íntima, né? Cada um de nós tem essa natureza íntima. E é isso que nós temos que levar para nós, né? Por meio dos frutos, dos nossos frutos, é que vamos saber se vamos dar bons frutos ou não. Quais seriam esses frutos, né? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações no mundo, né? Na sociedade em que a gente vive. Se as nossas ações elas estão no bem, tem resultados bons, a gente já pode deduzir que a gente está num caminho bacana, num caminho bom. Mas para isso a gente tem que nutrir, exercitar as ações e pensamentos positivos. Porque se os nossos pensamentos e ações, né, elas produzem um resultado ruim, a gente tem que investir nele. Por isso que nos é falado, né, que precisamos orar e vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações o tempo inteiro, né? Porque aí sim a gente vai conseguir mudar as nossas atitudes e assim transformar a nossa conduta. Os espíritos mais elevados, né, que a gente pode citar Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, muitos outros, né? Eles já têm uma bagagem de vivência e sabedoria, eles já descobriram, né, que a ferramenta principal da evolução é o amor, é a caridade, né? Então a vivência deles é bem diferente da nossa vivência, né? Nós ainda estamos, vamos dizer assim, estamos engatinhando para aprender, né, e mudar os frutos que vamos produzir. Mas, no entanto, a gente já evoluiu, né? A gente já está aqui ouvindo uma preleção, já estamos estudando um pouco mais o Evangelho e já reconhecemos o Deus, né? A Deus como causa primária de todas as coisas, né? E que somos aprendizes da vida, buscando acertar esse rumo, principalmente na lei do amor, que a gente já sabe que conduz todo o processo aí da nossa evolução. Então a gente já deu um primeiro passo, né? Agora a gente precisa dar continuidade aí na nossa plantação, digamos assim, para que a gente melhore cada vez mais. Eu tenho um exemplo de jardinagem, né, que eu acho que cabe bem nessa reflexão que a gente está fazendo. Eu tenho um pezinho de jabuticaba que ele está plantado
num vaso. E ele está produzindo a jabuticaba muito miudinha, né? E ela murcha muito rapidamente, não dá tempo nem de colher. Por quê? Porque esse pezinho de jabuticaba ele adoeceu, né? Ele tá com um fungo, bom, enfim, eu estou tratando esse pezinho de jabuticaba. E a gente pode fazer um paralelo com o nosso interior, né? A gente já falou que pensamentos positivos geram ações positivas. E é a mesma coisa desse pezinho de jabuticaba. Se eu não colocar o adubo certo, se eu não colocar o remedinho para ela, ela vai continuar produzindo esses frutos bem ruinzinhos, né? Bem deficientes, digamos assim. E nós somos a mesma coisa. Se nós não nos dedicarmos ao estudo, à compreensão e principalmente à mudança de atitude, a gente vai produzir esse fruto um pouquinho deficiente, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho nesse paralelo mesmo, de que a gente tem que investir para que a gente produza frutos bons, né? Quais seriam aí as vitaminas que estão faltando para a gente produzir esses frutos bons, né? Para a gente ser realmente homens de bem, né? Seres de bens. E aí a gente entra na questão da missão dos profetas, né? O que seria um profeta? A gente pode pensar assim, né? É comum a gente entender assim, profeta é aquele que tem um dom de adivinhação, de prever o futuro, né? Tanto que, de certa forma, palavra profecia e predição, elas se tornaram sinônimos. Mas, no entanto, no sentido evangélico, o profeta é um pouco diferente. O profeta é um enviado de Deus com missão de instruir os homens e de revelar as coisas que estariam ocultas ou que seriam mistérios da vida espiritual, né? Por isso, um homem ele pode ser profeta e não fazer predições nenhuma, né? Ele não faz predições, porque se a função dele é instruir, é educar, ensinar a lei divina, né, os padrões morais, não necessariamente ele vai fazer alguma predição, tá? Então tem essa diferença. E aí a gente pensa assim, né? Como que se reconhece um falso profeta, né? Como que a gente distingue o falso profeta e o verdadeiro profeta? E Jesus dá essa resposta pra gente quando ele fala da má árvore que não dá frutos bons e vice-versa. E aí a gente pode pensar em alguns caracteres aí do verdadeiro profeta. A gente tem que pensar na influência moral das suas obras, né? Qual a influência das obras de cada um numa sociedade, né? O que está trazendo, o que influencia para a sociedade a obra de cada um. São reconhecidos por todos, né? Os verdadeiros profetas são reconhecidos por todos. Eles não precisam fazer alarde sobre eles mesmos. Não precisam, digamos assim, de propaganda, né, de marketing. Enquanto que os falsos profetas, eles fazem questão de se colocarem como enviados de Deus. Então, uma grande diferença está aí. Se a gente for pensar no Chico Xavier, a gente sabe de toda a humildade dele, né, e ele não fazia propaganda nenhuma. As pessoas iam até ele, ficavam sabendo, né, mas ele mesmo não fazia questão de estar se destacando, muito pelo contrário, né? Os verdadeiros profetas, né, eles são humildes, são caridosos, enquanto que o contrário, né, os falsos seriam vaidosos e orgulhosos. A gente está falando desses caracteres
mas serve muito mais para cada um de nós pensarmos nas nossas atitudes, né, e avaliarmos como a gente pode se melhorar para não ser um falso profeta, né, porque os falsos profetas, eles estão em todos os lugares. A partir do momento que eu levo uma palavra, né, uma ideia errônea para alguém, para um relacionamento, para uma parte da sociedade, eu já estou sendo um falso profeta, tá bom? É importante a gente ressaltar, né, que esses falsos profetas também estão entre os desencarnados. Então a gente não está falando só dos encarnados, a gente também está falando dos desencarnados. Kardec fala exatamente isso no capítulo, no item, perdão gente, no item 6, né, não acreditem em todos os espíritos. Então ele fala dos desencarnados também. Voltando aos caracteres, né, então um dos principais caracteres é a humildade e a caridade. Tá? Isso a gente deve ter bastante em mente. A caridade seria um dos principais caracteres dos verdadeiros profetas. E se a gente for pensar em Jesus, ele era amor, era caridade e humildade o tempo inteiro. Ele é Cristo, é diferente, porque também existe essa diferença entre o profeta e o Cristo. Tá? Então, precisamos pensar também nisso, né? Dentre os desencarnados, né, muitos espíritos ainda se encontram equivocados moralmente no desenvolverem aí a capacidade de enganar, né, de utilizar uma linguagem sofisticada, referências intelectuais, para poderem estar misturando aí ideias verdadeiras com falsas interpretações. E o que a gente precisa então para estar distinguindo isso? A gente precisa do estudo e do aperfeiçoamento moral nosso. Nosso, que a gente diz, de todos, né? Porque todos são médiums, né? Mas principalmente aqueles médiums que trabalham realmente no desenvolvimento mediúnico, a gente precisa tomar bastante cuidado, né? E somente a experiência, o estudo, a prática que vai nos levar a sempre estarmos sabendo distinguir, né? Os verdadeiros e os falsos. Mas o nosso aperfeiçoamento moral, por isso a gente fala muito da reforma íntima, que vai poder nos dar a segurança dessas mensagens. Outra coisa, a gente pode pensar assim, né, que a verdade, para ser revelada a uma coletividade, a uma humanidade, a gente pode assim dizer, né, que ela é comunicada em grupos sérios, e a gente tem como exemplo as mensagens que compõem a própria codificação feita por Allan Kardec, né, que foram enviadas a diversos médiuns e em vários lugares. Então, uma complementava a outra, né, o conteúdo de uma complementa a outra. Então, isso dá segurança de que realmente ela é verdadeira, tá? E Kardec enfatiza, de novo a gente vai falar, que somente a regularidade e a continuidade dessas reuniões mediúnicas, né, que permitem apreciar a moralidade e o conhecimento intelectual desses espíritos comunicantes, tá? Então, isso é muito sério, né? E a gente pode lembrar também Chico Xavier, que ele foi alertado por Emmanuel, de que se ele dissesse alguma coisa que não tivesse de acordo com as leis de Deus, que era para o Chico descartar,
né? Que era para ele seguir por Deus, Jesus e Kardec, que esquecesse a mensagem dele, se não estivesse de acordo com a lei divina. Então, a gente precisa de uma atenção bem especial para isso. E Kardec também fala sobre a questão do prodígio dos profetas, né? Ele alerta para que tem uma diferença muito grande, né? Muitas pessoas estão ainda, né, muito ligadas à questão dos fenômenos, e esquece um pouquinho que a questão moral é a questão mais importante, né? Por quê? Porque ainda somos muito imediatistas, então a gente vai muito mais pelo fenômeno, que a gente quer uma coisa muito pontual, muito na hora, e esquece que essa questão do evangelho, ela leva tempo, né? Ela não é uma coisa imediata. Muitas vezes a gente espera chegar num centro espírita, por exemplo, e receber uma comunicação de um espírito logo, e não é assim que acontece. Muitas vezes demora um tempo, até para que a gente possa se preparar para estar recebendo essa mensagem. Essa preparação é uma preparação interna, não é algo tão imediato assim. Então a gente deve ficar muito atento com relação a isso, né? Se a gente também for parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver que bons frutos levam um bom tempo para serem produzidos. Agora, a gente precisa pensar assim, né, que o prodígio, ele desaparece porque ele dá lugar à razão e à ciência, porque a ciência geralmente explica vários tipos de prodígios, de fenômenos, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, para a gente não cair em nenhuma armadilha. Eu gostaria, antes de encerrar, porque já estamos bem adiantados aí na hora, com uma fala do Haroldo Dutra Dias. Ele falou sobre essa passagem, né, de falsos cristos e falsos profetas, né, explicando essa questão da árvore, né, dos bons frutos. Ele diz assim, né, que a grande esperança de um agricultor, quando olha para uma árvore, é o seu fruto. Ninguém planta uma lavoura, por exemplo, de café, para apenas ficar admirando as folhas das arvorezinhas, né? O agricultor, ele aguarda ansioso, esperançoso, né? Todo o seu esforço é visto ali quando surge o fruto. Quando o fruto está maduro e seguro, ele fica alegre, né? Ele pode ser colhido. Essa é a alegria do agricultor. Deus, como esse grande agricultor, né, da evolução, ele espera ansiosamente e amorosamente pelos nossos bons frutos. E aí a gente fica pensando, vamos investir na nossa produção para que realmente a gente possa produzir bons frutos. Novamente, nós alertamos que ler o capítulo do Evangelho vai nos dar maior clareza, vai nos dar maior possibilidade da gente refletir sobre a mensagem trazida. Então, que nós possamos, né, não só nesse momento, mas durante a semana, estarmos nos reportando novamente a esse texto do Evangelho, a esse capítulo,
para que a gente possa ter maiores esclarecimentos. Eu vou agradecendo a oportunidade mais uma vez de estar podendo falar um pouquinho, né? Fazer essa pequena explanação, e vou pedindo para que cada um de nós possamos nos interiorizar um pouco mais novamente, para que nós possamos fazer as vibrações, né? Para que a gente possa emanar um pouco daquilo que temos de bom dentro de nós, e para que também nós possamos receber com todo carinho essa vibração, para que a gente possa se equilibrar e se sentir melhor cada vez mais. Então nós vamos assim, fechando os nossos olhos, agradecendo pela mensagem trazida pelo Evangelho e pedindo aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, que possam nos fortalecer cada vez mais na nossa fé, na nossa esperança e na caridade. E vamos saudando mais uma vez ao mentor espiritual do Grupo Espírita Peregrinos do Caminho, agradecendo essa oportunidade bendita de estarmos falando sobre o Evangelho, de estarmos atentos a essas palavras, e que com isso a gente possa refletir no nosso dia a dia e modificar as nossas atitudes que são tão necessárias. Vamos saudando as fraternidades cristãs do espaço, esses amigos que lutam pelo bem da humanidade, dizendo: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos, amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso e Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos, amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim nós vamos buscando a presença amiga do anjo Ismael, o anjo tutelar da nossa pátria, o anjo do Evangelho. Vamos agradecendo a ele pelo amparo infinito à nossa pátria, ao nosso povo e a cada um de nós. Que o Evangelho de Jesus possa ser levado a todos os nossos irmãos em sofrimento e angústia. Vamos também saudando a Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, a nossa Mãe espiritual, que ela possa estar nos intuindo, possa estar nos ajudando nas nossas dificuldades, possa estar nos apresentando a Jesus. A Jesus nós vamos agradecendo por todos os ensinamentos, por estar presente nas nossas vidas através dos seus mensageiros, através do seu Evangelho. Obrigada, Jesus, por fazer parte da nossa vida e por ser o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus Pai Criador. A Deus nós agradecemos a oportunidade bendita da vida, da reencarnação. Essa oportunidade que temos de nos melhorarmos cada vez mais. Assim vamos dizendo: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair diante das tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. E assim, nós vamos deixando emanar do nosso coração amor, luz, esperança, e vamos envolvendo todo o universo, todos os locais onde existe o desespero e a angústia. Vibremos pelo nosso planeta Terra, por todos os países que o compõem. Vibremos
pelos irmãos que se encontram nas situações de guerra, os povos que se encontram em conflitos. Vibremos pelos povos que se encontram muitas vezes na miséria, muitas vezes nas doenças. Vamos vibrando por todos esses nossos irmãos. Vibremos por todos os hospitais de doenças físicas e mentais, por todos os doentes que se encontram nas UTIs, nas enfermarias. Vibremos pelo corpo médico, de enfermagem, pelas equipes de apoio dos hospitais e pelas equipes administrativas. Que esses nossos irmãos possam ser sempre amparados no seu dia a dia, no cuidado com os pacientes. Pedimos que um bálsamo salutar possa ser levado a todos os doentes, que eles possam estar amenizando as suas dores do corpo e do espírito, possam estar se recuperando. Vibremos também pelos doentes que se encontram em suas casas, recebendo seus tratamentos e aguardando a sua recuperação, que também possam ser, nesse momento, acalentados, recebam esse bálsamo para amenizar as suas dores. Vibremos por todas as famílias, pela harmonização, pelo respeito, pela compreensão, pelo equilíbrio de cada lar. Vibremos por todos aqueles irmãos que estão desencarnando, que possam receber o amparo necessário das equipes espirituais. Vibremos por todas as religiões que professam os ensinamentos do Mestre Jesus. Vibremos por todas as casas de oração. Vibremos em especial pelo Grupo Espírita Peregrinos do Caminho, por todas as atividades desenvolvidas. A evangelização infantil, a mocidade espírita, a escola de aprendizes do Evangelho, as assistências espirituais, trabalho com a cesta básica, todos os eventos. Vibremos por todos os voluntários, pelos assistidos, pelos alunos, pelas crianças. Vibremos também por aqueles nomes que estão direcionados às vibrações, que todos possam receber o bálsamo necessário para suas dores. Vamos humildemente pedindo por nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, por aquelas pessoas difíceis da nossa convivência. Vamos pedindo também pelas crianças, muitas abandonadas, esperando uma família substituta, que todas possam receber o amparo dessas famílias. Vamos pedindo também pelos idosos, aqueles que estão em suas casas, muitas vezes esquecidos, aqueles que estão nos asilos, que também muitas vezes não recebem uma visita, que possam receber esse amparo necessário, esse abraço fraterno, para que se sintam acolhidos, para que se sintam amparados. Vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, que eles também possam receber um bálsamo para suas dores, para essa provação tão difícil de se passar. Vamos assim então pedindo licença para vibrarmos por cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Agradecemos a oportunidade mais uma vez de estarmos vibrando por cada um de nós, pelas pessoas necessitadas. Vamos assim então, retornando e desejando a todos uma ótima semana e que possamos levar então essa reflexão do Evangelho. Um grande abraço, que todos fiquem bem. Até uma próxima oportunidade.